Hoje nós vamos ter um programa Contra a Corrente muito diferente, bem diferente do que vocês estão acostumados. Hoje eu estou no papel de entrevistador, porque o nosso entrevistado do dia de hoje é o jornalista Beto Almeida, titular do programa. E ele está aqui hoje para falar sobre o lançamento do filme Getúlio Vargas, A Transformação do Brasil, que ele dirigiu. E vamos começar logo direto. Eu quero perguntar ao nosso amigo Beto Almeida, por que você fez esse filme, Beto? Me explica. E para os nossos telespectadores também. Bom, primeiro a satisfação, Manesco, ter você como entrevistado, porque você conhece profundamente a história de Getúlio Vargas e sabe do tamanho da mentira que se tramou contra a verdade histórica que a herança de Getúlio carrega. O filme foi feito exatamente por causa disso, porque há uma mentira a ser destruída. Há uma versão que buscou transformar o período que foi o mais edificante da história brasileira, mais construtivo, mais estruturante, do ponto de vista econômico, social, trabalhista, cultural, transformar tudo isso em um nada, como se fosse apenas um populismo vulgar, como se fosse uma ditadura cruel, como se fosse um processo negativo para a história do povo brasileiro. Não é. Então, por isso é que esse documentário foi feito. Uma outra coisa que é importante, Beto, e que já me chamou a atenção nesse filme, né, na narrativa disso tudo, né, é porque realmente tudo isso que você acabou de dizer é verdade, né? E eu senti nesse trabalho a sua preocupação em responder, inclusive tem várias entrevistas que você faz, pessoas que prestam depoimento. Eu queria que você falasse um pouco, por exemplo, sobre a questão da auditoria da dívida externa que Getúlio Vargas fez. E antes disso também eu gostaria que você falasse logo nas primeiras medidas que Getúlio toma como líder em contexto da Revolução de 30. Exato, é uma coisa importante isso, porque logo no primeiro mês de governo, né, nós estamos lançando esse documentário, Vargas, A Transformação do Brasil, no dia 3 de outubro de 2023. Foi exatamente num dia 3 de outubro que Getúlio Vargas chega ao Palácio do Catete. E é interessante, primeiro, uma questão que o filme também esclarece com fontes bastante abalizadas, né? Que é o seguinte, não foi um golpe de Estado que levou Getúlio ao Catete. Foi um processo revolucionário com ampla participação militar e civil. A tal unidade cívico-militar, o Getúlio já tinha conseguido muito antes de Getúlio Vargas. O Getúlio já tinha conseguido muito antes de Hugo Chávez falasse nisso. Que Getúlio, digamos, se antecipou ao que o processo de Hugo Chávez teria conseguido décadas depois, que é o que garante, inclusive, que o petróleo na Venezuela ainda seja nacional, né? Então, ao chegar no Catete, depois daquele trem que vem de Porto Alegre, chega até o Rio de Janeiro, e quando Getúlio desembarca no Rio de Janeiro, as fontes, os testemunhos dizem que era uma alegria muito semelhante à do Carnaval, né? O povo comemorava a chegada do trem da Revolução. E imediatamente o Getúlio passa a trabalhar no governo provisório e toma duas medidas fundamentais que definem o seu governo. É um binômio. Cria o Ministério da Educação e o Ministério do Trabalho. Educação e Trabalho. Esse é o binômio. Quer dizer, mostrando que claramente ali tinha o rumo do que ele queria fazer. E imediatamente ele toma medidas de ir reconhecendo os direitos trabalhistas e, ao mesmo tempo, criando a nova escola, né? Então, quando ele, logo em 1932, ele percebe, alertado por Oswaldo Aranha, de que havia algo muito esquisito, uma maracutaia ali na dívida externa,
que era principalmente com os bancos ingleses, em 1932 o Getúlio já disse, mas nós temos que verificar isso, não podemos ir pagando assim de alegre. E aí manda fazer uma auditoria da dívida externa que vai de 32 até 43. Ou seja, uma dívida externa que anula todos os contratos lesivos, que só reconhece aquilo que efetivamente fosse algo recebido pelo governo brasileiro e transforma uma dívida em, na verdade, que era um exorbitante, e anula praticamente 60% dessa dívida. Você usou como base também no seu filme a trajetória da narrativa, o livro do José Augusto Ribeiro. Esse livro é um livro importante, na sua opinião, tanto é que você usou esse livro como base, né? E o depoimento do próprio José Augusto. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse livro, Era Vargas, e de por que você ter optado pelo José Augusto. Primeiro porque o livro A Era Vargas, do José Augusto Ribeiro, foi uma solicitação, uma inspiração feita pelo ex-governador Leonel Brizola. É verdade. Então, o Brizola era o herdeiro histórico de Getúlio Vargas, né? Como outros, o Jango também era, mas o Leonel Brizola, que veio até pouco tempo atrás, carregando essa herança importantíssima do trabalhismo brasileiro, ele mostrou ao público, né, como que havia uma manipulação criminosa da imagem e do legado de Getúlio. Por isso ele solicitou ao Zé Augusto Ribeiro, você podia fazer umas cartilhas. Só que quando o Zé Augusto, ele nos contou isso, foi fazer as tais cartilhas... Encomendadas pelo Leonel. Ele chegou à conclusão que 19 anos não cabia em algumas cartilhas. Então resultou o quê? Uma obra, uma trilogia de 3 volumes, né, que é indispensável. E um fato muito importante, por que essa trilogia ela foi praticamente escondida? Você tem poucas edições, né? Quer dizer, o povo brasileiro guarda na sua memória o que foi Getúlio Vargas. Mas o livro, outros livros foram muito mais divulgados, inclusive porque a versão dos que derrotaram Getúlio, os que levaram Getúlio ao túmulo, né, à morte, eles tinham o poderio midiático para fazer a adulteração da verdade. Era o Assis Chateaubriand, Roberto Marinho, que continua até hoje adulterando a verdade. Veja que a TV Globo fala de inverdade sobre a Petrobras, sobre o pré-sal ser um patrimônio inútil, por exemplo. Coisas absolutamente absurdas, né? Então, o livro do José Augusto ele tem a capacidade de contar uma história a partir dos fatos reais. Quer dizer, o José Augusto ele não apenas pegou todos os atos de governo, tudo que era decreto, que era portaria, que era discurso, que era... né? Por exemplo, tem lá um discurso que o José Augusto retrata no campo de Vasco, quando o presidente Getúlio Vargas fala assim: trabalhadores do Brasil, hoje vós sois o apoio desse governo, vós apoiais esse governo, amanhã vós serão o governo. Palavras proféticas, né? Profética, claro. Que nós estamos vivendo hoje um dia que nós estamos lançando, o lançamento desse filme agora é 3 de outubro, né? E nós estamos vendo esse confronto entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal num assunto que é um assunto que era para ser vencido, mas o Supremo decidiu que é inconstitucional essa questão do marco temporal, que é uma velha reivindicação do agro, né? E a bancada do boi, da Bíblia e da bala se juntou e hoje confronta o governo exatamente nisso. Quer dizer, é uma história antiga que nós estamos, de certa forma, vivendo nos dias de hoje, não é isso? É curioso que o presidente Lula, ele mesmo disse, né? Foi ele quem disse que no começo da vida sindical dele, ele não entendia Getúlio Vargas, não entendia CLT, não entendia uma série de coisas, e ele próprio
disse de público, inclusive num célebre ato de homenagem ao Vargas, lá no mausoléu do Vargas, em São Borja, o presidente Lula falou do presidente Getúlio como o grande estadista que esse país já teve. Então, quer dizer, isso tudo que está retratado no documentário, pela própria voz do presidente Lula, isso é que é importante. Faz parte do documento esse Faz parte do documentário o discurso, né? 17 dias antes do presidente Lula ser preso, quando ele foi naquela caravana pelo sul. Aquela que, inclusive, foi baleada, né? Houve tiros. Deram tiros. Quando ele entrou em São Borja, a UDR, né? Os chamados empresários do agro, puseram seus tratores para impedir a passagem da caravana do presidente Lula. Mas Lula não apenas conseguiu entrar com muita coragem, houve tiros, houve agressões, houve pedradas, e proferiu esse enorme discurso, gigantesco pela história. Porque, veja bem, quando a adulteração da história é de tal forma suja, de tal forma grave contra a memória do povo brasileiro e contra a verdade dos fatos, e que chegou a obrigar um presidente, pela sua honestidade, pela sua coragem, pelo seu compromisso com a verdade, a revisar aquilo que o próprio presidente Lula havia dito lá no início da vida sindical, nós temos um fato notável, um fato jornalístico, um fato histórico notável, que o próprio presidente, dois presidentes, hoje o presidente Lula defende a CLT, defende as empresas estatais, defende o legado do presidente Lula, Vargas, né? Então, nós temos uma situação notável, um fato que precisava ser registrado, e nós temos toneladas de teses, de artigos, daqueles que foram sempre opositores de Vargas, dizendo o contrário, mas a voz do presidente Lula é um testemunho de quem vivenciou a experiência própria, né, quando foi levado pela mão de Dona Lindu para fazer um curso no Senai, criado por Getúlio Vargas. Criado por Getúlio Vargas, né? De torneiro mecânico. Dona Lindu foi no lugar certo. Tudo isso deve ter levado o presidente Lula a fazer a revisão em benefício da história, e é isso que está sendo retratado nesse documentário. Uma outra coisa importante que a gente tem que tocar nesse momento, né, Beto? Porque no dia 3 de outubro, exatamente o dia do lançamento desse filme, né, também estão sendo celebrados os 70 anos de criação da Petrobras pelo presidente Getúlio Vargas no dia 3 de outubro de 1953, através de um longo processo de discussão no Congresso Nacional, que resultou finalmente na criação da Petrobras através da Lei 2004, que também garantiu o monopólio estatal do petróleo. Petrobras esta, tanto é que o lançamento aqui em Brasília está sendo feito juntamente com a Associação dos Engenheiros da Petrobras. Petrobras esta que desde lá de trás, desde do governo de Fernando Henrique Cardoso, né, vem sendo, de certa forma, primeiro pela revogação da Lei 2004, que garantiu o monopólio feito pelo Fernando Henrique Cardoso. Uma coisa que me chamou muita atenção, exatamente na revogação da Lei 2004, eu tive o cuidado de ler vários jornais naquele dia que o Fernando Henrique Cardoso, o Congresso e o Fernando Henrique Cardoso tomaram essa medida, porque no jornal o Globo, que é um jornal, sempre foi um jornal de direita lá do Rio de Janeiro, o fim da Lei 2004 foi um rodapé de pé de página da primeira página do jornal. É dessa forma que é um problema gravíssimo, né? Porque todos nós sabemos que Getúlio se matou em cima de um escândalo criado do mar de lama que, a partir daquele episódio muito mal contado pela história oficial, que foi o atentado contra o Major Vaz. E eu achei que uma das coisas mais importantes desse seu trabalho, Beto, foi exatamente resgatar, inclusive, o assassinato do Major Vaz através aquele depoimento do Conde de Aguiar. Uhum. Eu achava que era legal você também explicar isso aqui para os nossos telespectadores, que aquilo é muito importante. O papel da mídia contra a Petrobras desde o seu início, desde antes da sua criação, a tal ponto que no dia
3 de outubro de 1953, isso não foi notícia. Ou seja, você cria uma empresa que vem a ser uma das maiores do mundo como ferramenta de desenvolvimento econômico e social, porque a Petrobras não é só uma empresa, ela é uma ferramenta, uma alavanca, né, que desenvolveu o Brasil e vários ramos da economia brasileira junto com a questão energética e do petróleo. Então, naquele momento, não foi notícia. Pelo contrário, o que se tentava dizer é que o Getúlio estava querendo criar uma aventura, que era uma coisa que o Brasil não tinha petróleo. Hoje nós estamos vendo aí, cada dia que passa, mais petróleo jorrando, sendo descoberto, e aqueles que se opuseram tanto à criação da Petrobras, como as grandes empresas multinacionais petrolíferas, estão agora buscando quebrar a lei do petróleo, torpedear a Petrobras. Comprar a Petrobras fatiada. Comprar a Petrobras fatiada para levar esse petróleo que foi descoberto graças a uma excelência de desenvolvimento tecnológico dos brasileiros, porque a tecnologia da Petrobras é essencialmente nacional e ela é vanguarda tecnológica no mundo inteiro em prospecção de águas profundas. Mas o lamentável é que nós tivemos a capacidade de desenvolver essa tecnologia para buscar petróleo de 7 mil metros no fundo do mar e não tivemos a capacidade, como povo brasileiro, de organizar ainda meios de comunicação a favor da verdade, tal qual a profundidade, o alcance daquilo que foi criado pela Petrobras. Ou seja, se nós criamos a Petrobras, deveríamos também ter criado uma rádio, um TV, um meio de comunicação com capacidade de educar o povo. Agora, há muitas mentiras, né? Porque, na verdade, o Getúlio, em 1922... lá atrás, porque tem a nacionalização das riquezas do subsolo do Brasil. Exatamente. Em 1922, o presidente de então, né, já tinha feito uma concessão para a Standard Oil e outras empresas dos Estados Unidos, de 6 províncias minerais da Amazônia onde se supunha haver petróleo. Isso lá atrás, 1922. Antes da Revolução de 30. Antes da Revolução de 30. Então, quando chega Getúlio ao catete, em 1932, ele já vê que aquela concessão era indevida, que alguma maracutaia tinha naquilo ali. O que ele faz? Ele retoma aquelas províncias minerais da Amazônia para o controle do Estado e baixa um decreto, que era o governo provisório, dizendo que qualquer cessão feita por estados estariam dependentes agora do governo central, ou seja, só se o Estado concedesse. Bom, isso foi em 1932. Em 1938, ele, aproveitando o embalo de que o presidente Cárdenas, no México, outro nacionalista, né? Aliás, os dois elogiados pelo Leon Trotsky, né? Cárdenas e Getúlio Vargas, como uma espécie de bonapartismo sui generis com potencial revolucionário, o Cárdenas nacionaliza o petróleo lá e cria a Pemex. Getúlio Vargas aproveita o embalo e veja que interessante, ele analisando a cena internacional percebeu que os Estados Unidos não reagiram contra o México. Ali nós estávamos num momento, era o governo Roosevelt. Pressionaram o Roosevelt para mandar as tropas contra o Cárdenas e o Roosevelt não mandou. Então o Getúlio aproveitou e nacionalizou o petróleo aqui. Também em 1938, criando o Conselho Nacional do Petróleo e nacionalizou o subsolo, né? Tudo que fosse encontrado seria do Estado. Então, quer dizer, para aqueles que dizem que a Petrobras nasceu apesar do Getúlio, não, ele já estava lutando obstinadamente pela soberania energética desde o início da Revolução de 30. Tanto é que ele tinha, quando ele volta ao poder em 1950, ele tinha uma assessoria econômica especial que se reunia com ele diretamente, é esse pessoal daí que brota, inclusive, o projeto de criação da Petrobras, né, com Rômulo de Almeida e outros, né, Jesus Soares Pereira também,
que foi a pessoa que... Inácio Rangel. Inácio Rangel, que o Jesus já estava lá em Lobato, em 36, que foi quando descobriu-se o petróleo no Brasil, jorrou em Lobato pela primeira vez. Primeira vez foi em Lobato, na Bahia. Foi 36, exatamente. Não foi? Foi a primeira descoberta pelo Ministério da Agricultura, olha só. Porque é importante que as pessoas saibam, né, Beto, que nós fomos para a Segunda Guerra Mundial, nós participamos da Segunda Guerra Mundial, enviamos uma força expedicionária à Europa e o Brasil não produzia praticamente nada de petróleo, nós só tínhamos um pouquinho de petróleo totalmente na Bahia. Dependente. Eram pouquíssimos barris de petróleo produzindo, não tínhamos refinaria, não tínhamos petróleo. É importante que a gente lembre isso, porque essas multinacionais, as Esso, Shell, Texacos da vida, sempre quiseram o Brasil como um mercado permanente para eles. Exatamente. Aí a gente vê o que acontece agora no governo Bolsonaro, por exemplo, com a venda da BR Distribuidora, criação do governo Geisel, né? Criado, se eu não me engano, foi em 74 que se criou a BR Distribuidora. Foi em 75, 76. Foi nessa época, mais ou menos, quando também se descobriu o petróleo do pós-sal, lá de Campos, né? Que deu a autossuficiência de petróleo. Acho que todos os nossos telespectadores um pouco mais velhos devem se lembrar muito bem do racionamento de petróleo que nós vivemos aqui no Brasil, nos anos, na primeira grande crise de 74, né? Da guerra lá no Oriente Médio. Nós éramos quase que totalmente dependentes do petróleo, apesar já da existência da Petrobras. E é quando a Petrobras vira esse jogo, com a descoberta das jazidas do pós-sal lá na região de Campos e Macaé, e chegamos à autossuficiência. E aí é terrível, né, Beto? A gente vê que é a questão histórica até, né? Esses caras que sempre lutaram contra o Brasil ter soberania nessa área, que é uma área fundamental, que é a área de energia, e de repente a gente vê, hoje em dia, as pessoas não prestam atenção na sistemática destruição da Petrobras, quando se vende, por exemplo, uma BR Distribuidora, que era a maior rede de varejo de venda de combustível do Brasil, que é uma perna fundamental. Eu acho que o governo Lula tem que pensar muito seriamente nessa questão, porque a Petrobras precisa enfrentar esse lobby das multinacionais que começa na distribuição. Aquela questão do petróleo, do poço ao posto, é fundamental. E a gente tem que prestar atenção nisso agora. Aliás, você mencionou assim, uma das heranças do Vargas são aqueles varguistas, né, como o Geisel. O Geisel pegou em armas em 1930 como tenentista que ele era. Pegou em armas em defesa da Revolução de 30. Trabalhou com Getúlio logo nos primeiros anos. Na Petrobras também, né? Primeiro na Paraíba como uma espécie de interventor na área de economia, como secretário, né? Depois ele foi assumindo outros postos. Quando ele vai para Petrobras, já mais tarde, veja bem que ele tinha uma ideia nacional, né? Que ele vira a Petrobras para o mar. Foi ele. E, ao mesmo tempo, manda equipes da Petrobras para o Iraque. E o prezado Guilherme Estrela, geólogo, né? Participou da equipe que descobriu o campo de Majnun, no Iraque, o maior campo de petróleo do mundo na época. Foi a Petrobras que descobriu. Exatamente. Hoje, ainda em produção, um dos maiores campos de petróleo em terra do planeta. Você sabe que, na época, os Estados Unidos fizeram um boicote contra o Iraque e o Geisel furou o boicote. O Geisel tinha relações normais com o Iraque, com o governo de Saddam Hussein. Foi um país que furou o boicote contra o Iraque, imposto pelos Estados Unidos, inclusive levando empresas de engenharia para construir obras de infraestrutura lá no Iraque. Quer dizer, essa política que depois, recentemente, o presidente Lula deu continuidade a ela, vem lá de trás. Isso é muito importante, porque quando em 64 os militares assumem um poder, é bom a gente lembrar também, nós tínhamos aquela questão do Mário Gibson Barbosa e das fronteiras ideológicas do Brasil. Uma política muito parecida que o César Araújo aplicou há pouco, agora no governo Bolsonaro. Então o Brasil não tinha interesses, tinha ideologias, tinham aliados ideológicos. E isso é uma coisa completamente absurda, né? Que não se justificou exatamente
dentro ainda do ciclo militar com Geisel, quando ele faz toda aquela aproximação, né, com os países da África. Claro, com a China. Ajuda Angola no seu movimento. Angola, Moçambique, Guiné-Bissau. E reatou com a China, aprofundou as suas relações com a União Soviética, defendeu o direito de saúde ao mar. Reatou com a China? Reatou com a China. Que é bom a gente falar dessas coisas, porque isso tudo está hoje na ordem do dia, né, Beto? Porque foi uma coisa que aconteceu no ciclo militar e a gente não pode achar que tudo que os militares fizeram não foi ruim. Isso aí é uma coisa que leva até por conta até do que aconteceu recentemente com esse esquema do Bolsonaro e de seus aliados, general Pequeno, Heleno, Augusto Heleno e essas figuras que têm culpa nesse cartório do 8 de janeiro recente, Lula recém-eleito, com essa tentativa que nós vivemos aqui em Brasília de golpe de Estado, né? Então é importante que a gente fale nessas coisas, porque tem que tirar também esse preconceito que tudo que o militar fez não prestou, muito pelo contrário. O documentário, Manés, ele visa dar um tratamento da atualidade do pensamento de Getúlio hoje. Que é uma coisa que o Zé Augusto sempre falou, né? Isso é uma coisa notável, está no livro, o livro é muito bem documentado, o Era Vargas, ele é muito bem documentado, muito bem exposto o pensamento de Vargas, de tal forma que mostra-se como algo absolutamente necessário. Se o Brasil, por exemplo, vamos dizer agora, recentemente, o presidente Lula e o presidente Biden estão buscando fazer uma campanha em defesa do trabalho decente. Uhum. O trabalho decente é um trabalho regulamentado, é a CLT do Vargas. Os Estados Unidos não têm CLT e nós fomos destruídos, né, pelo Bolsonaro e pelo Temer, com a reforma trabalhista, uma anti-reforma, na verdade, para destruir direitos. Então, o que se trata é de recuperar aquilo da CLT que precisa e pode ser recuperado, adaptando-se, evidentemente, às novas tecnologias, mas nós precisamos de um trabalho regulamentado. Então, o livro A Era Vargas, ele projeta um pensamento de Getúlio, né, para, por exemplo, as alavancas criadas por Getúlio, a Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional, as empresas como a Eletrobras. Aliás, quando Getúlio assina o decreto de criação da Petrobras, ele confidencia... Da Eletrobras. Ele confidencia, sinto ter assinado como se tivesse assinado o meu próprio atestado de óbito. Isso foi em janeiro de 1954. 8 meses depois ele estava morto. E uma coisa interessante nesse episódio, eu tinha 4 anos de idade, Beto Almeida, o dia que Getúlio se matou. Eu tinha 4 anos de idade, morava no Rio de Janeiro, morava na Ilha do Governador, e lembro como se fosse hoje, desse dia, 24 de agosto de 1954. Então, acho que todo brasileiro que viu, que participou, já estava os brasileiros mais antigos. Eu tive uma vez uma oportunidade, fazendo uma entrevista profissional numa fábrica, conversar com um velho operário que estava se aposentando. Aí eu perguntei a ele, na opinião do senhor, em termos de presidente, quem foi o melhor presidente nesse período todo que o senhor trabalhou aqui na fábrica de papel Piraí, lá em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. E ele citou o Getúlio Vargas, eu perguntei por quê. Ele disse, porque quando eu comecei a trabalhar, a gente não tinha horário para entrar, não tinha horário para sair, não tinha férias, não tinha 13º. Não tinha nem horário de almoço. Não tinha nada. Então, hoje em dia os neoliberais dizem assim, não, o operário não precisa de horário de almoço, ele pode comer em 15 minutos um sanduíche no pé da máquina. Getúlio Vargas deu um horário de 1 hora no mínimo. E para as mulheres também os direitos, o direito de voto da mulher, tudo isso. De maternidade, licença maternidade. Os Estados Unidos são 15 dias só de licença maternidade. Os Estados Unidos é uma selvageria. Lá não tem CLT, o direito de férias não é regulamentado ainda hoje. Você tem que negociar cada coisa. Agora, é interessante que esses temas são tocados pelo embaixador Samuel Pinheiro Guimarães no documentário. Pela neta do presidente Vargas, Celina Vargas,
né, pela Maria Lúcia Fattorelli, analisando a auditoria da dívida externa, como que o Getúlio baixou a dívida para sobrar dinheiro para investimentos sociais, né, com aquela sobra de caixa que deu, porque aquela dívida não tinha sentido continuar pagando. Quer dizer, foi um ato de soberania de Getúlio Vargas realizar a auditoria. Curioso, Manés, que é o seguinte: quando Getúlio iniciou a auditoria da dívida externa, ele iniciou como um ato de vontade soberana do novo governo revolucionário de então. Hoje, a partir de 88, a Constituição legalizou a auditoria da dívida externa nas disposições transitórias. Ou seja, mesmo os governos tendo a Constituição autorizando a sua realização, a auditoria não foi feita depois, mas com o Getúlio Vargas foi feita. É importante a gente também citar, né, Beto, desse assunto ainda, o Ladislau Dalbor, ele fez recentemente um levantamento sobre a atual dívida externa, a atual dívida pública do Brasil, e falou que uma parte muito substancial dessa dívida pública, essa que consome esses juros, que o Banco Central, o Lula, ficou aí discutindo, brigando, tentando fazer as pazes, mas de qualquer forma criticando, uma questão da taxa Selic, é uma questão muito presente nos dias de hoje, né? E o que nós vemos claramente, o Dalba falando o seguinte: olha, tem muitos juros e subjuros, mas não é uma proporção grande do atual dívida pública do Brasil. O Dalba, se eu não me engano, ele fala em 40 e tantos % de juros sobre juros. Hoje, quer dizer, é a mesma situação que Getúlio encontrou lá atrás, né? Então a gente tem que ver esse filme, né? Esse filme é um filme importante que nós vamos passar aqui, né, na TV comunitária, tá? Na TV comunitária, nas TVs comunitárias em geral. Onde é que vai passar esse filme, Beto? Onde é que as pessoas podem ver esse filme? No circuito das TVs comunitárias, todas estão autorizadas a veicular o filme, elas vão passar, né? Também nas TVs universitárias, nós vamos buscar o contato com a Telesur para exibição, mas aí tem que fazer a legendagem em espanhol, né, para o filme ser passado lá também. E tudo liberado para sindicatos, movimento social, gratuitamente, porque nosso objetivo não é comercial. Esse filme é um filme para ser instrumento de educação política do povo brasileiro sobre quem foi verdadeiramente Getúlio Vargas, né? Nunca um presidente teve... Nós vimos recentemente o que aconteceu com o presidente Lula. O Lula aumentou o salário, reduziu a pobreza, reduziu a miséria, né? E foi preso como se fosse um criminoso que ele nunca foi. Então, mesma coisa... Aliás, o próprio presidente Lula diz, é como o Mar de Lama, aquela famigerada campanha que criaram contra o Getúlio Vargas lá atrás, como se ele fosse... Não, na verdade, ele tinha criado uma série de direitos de desenvolvimento econômico que desagradava as oligarquias, as elites, e dava direito ao povo trabalhador, e isso incomodava aquele pessoal. Então, essa é a verdadeira história. Por isso o filme... Ele é um instrumento de educação política. E como é que você vê essa onda de ódio no Brasil, quer dizer, muito mais forte no governo Bolsonaro, e de certa forma também ainda viva nos dias de hoje, de governo Lula, diante do que nós vimos até acontecer com Getúlio Vargas em 54, aquela campanha sistemática da mídia, do Mar de Lama, que leva o presidente da República a se matar e escrever a Carta de Testamento, que Getúlio Vargas, a Carta de Testamento de Getúlio Vargas, que o Darcy Ribeiro, o Brizola, consideravam o maior documento da história, o maior documento político da história do Brasil. O Darcy Ribeiro também, né? Ele, inclusive, sacudiu as estruturas políticas da consciência do Darcy, né? Ele rompe com o Partido Comunista e se transforma num dos mais brilhantes getulistas, né? O Darcy Ribeiro. Tem um episódio que é narrado no livro A Era Vargas e que é retomado agora nesse documentário, que é o seguinte: ali em agosto, no começo de agosto, num domingo, né, houve um torneio, né, no Jockey Club do Rio de Janeiro. E quando o Getúlio chega, ele normalmente era um homem muito popular, muito saudado, ele é vaiado.
Mas ele nota que as vaias vêm das tribunas de honra, onde estavam os ricaços, as socialites. São eles que vaiam Getúlio. Isso aconteceu também com a presidenta Dilma no determinado momento. No início da no Copa estádio do de futebol, ela foi hostilizada, né? Presidente. Lá da mãe dela, eu lembro desse episódio. Então, o Getúlio percebeu que aquilo ali já era um sintoma de que algo se preparava contra ele. Aliás, porque ele tinha sido avisado pelo filho do presidente Roosevelt que assim que o pai dele morresse, o Roosevelt, um golpe seria tentado contra Getúlio Vargas. E aí vem a história do atentado da Rua Toneleiros, que nada mais era que uma tentativa de jogar os militares contra Getúlio. Não era para matar o Carlos Lacerda, era para matar o militar que estivesse ali para indispor as forças militares contra Getúlio Vargas. Não é por acaso que, pouco antes da morte de Getúlio, aviões sobrevoavam, aviões da aeronáutica, sobrevoavam ameaçadoramente o Palácio do Catete. Como aconteceu anos depois com La Moneda, que foi bombardeado pela Força também Aérea lá Chilena. na Argentina, também quando houve o bombardeio ali da Casa Rosada. A gente falando em golpe militar aqui na América Latina, esses golpes de direita, né? De repente nós vivemos uma epidemia de golpes de direita. Eu vejo porque eu trabalhei na cadeia Terceiro Mundo com o Neiva Moreira, né? Neiva saiu do Brasil por causa do golpe militar, foi para o Uruguai, teve um golpe militar no Uruguai, ele vai para a Argentina, cria a cadeia Terceiro Mundo, vem outro golpe militar, ele vai para o Peru, vem um novo golpe militar e ele vai ter que partir para a Europa. Para o México depois. Nossa, é para o México, né? E que fase terrível que nós vivíamos e de terrorismo de Estado, inclusive. Nós grande Neiva Moreira, um grande getulista, né? E é importante a gente se basear nessas histórias. Eu conversava há poucos dias com a sobrinha dele, a Memélia Moreira, que está morando lá nos Estados Unidos. Ela me contou, aqui não tem direito trabalhista. O Getúlio Vargas não chegou nos Estados Unidos, não tem CLT nos Estados Unidos, nunca teve, né? Então, Roosevelt admirava Getúlio, segundo José Augusto Ribeiro, não é isso? O Roosevelt era um grande admirador do Getúlio e ele disse... E amigo pessoal, né? Amigo pessoal, e foi ele, Roosevelt, quem disse, não fui eu que inventei o New Deal, foi Getúlio Vargas, porque ele começou antes de mim. Então todas essas ideias de proteção ao trabalho, aos trabalhadores, desenvolvimento econômico, começaram com Getúlio Vargas. E a história oficial do Brasil fala que a CLT é cópia da Carta del Lavoro. Do fascismo. Getúlio, admirador do nazismo e do fascismo. O que nos leva também a um outro livro recém-lançado pelo José Augusto Ribeiro, que é a História da Petrobras, que é um belo livro que a gente tem que também... Maravilhoso livro, que vai ser, inclusive, distribuído aqui no dia 3, né, aqui no lançamento desse filme, no debate sobre a Petrobras, 70 anos. Mas essa questão da Carta do Lavoro é outra das mentiras lançadas contra Getúlio, porque, na verdade, quando Getúlio Vargas lança a sua plataforma eleitoral em 1930, em janeiro de 1930, num comício lá na esplanada, da Aliança Liberal, né? Ali perto do Castelo, por ali, né? No Rio de Janeiro, ele já apresenta uma série de ideias que lhe haviam sido passadas pelo advogado socialista revolucionário cearense Joaquim Pimenta. Esse homem, que era socialista por convicção, perseguido no Nordeste, vem para o Sul para escapar da perseguição e se aproxima de Getúlio, naturalmente, por identificação política, e apresenta a Getúlio as suas ideias de direitos trabalhistas. Para sua surpresa dele, Joaquim Pimenta, o Getúlio não apenas aceita as sugestões, como vai mais além e amplia as ideias do Joaquim Pimenta. Então, na verdade, nós podemos dizer que o autor intelectual da CLT é um advogado socialista revolucionário cearense, Joaquim Pimenta, que passou todas aquelas ideias ao Getúlio, que as aceitou, consolidou-as e agregou uma série de outros elementos, porque Getúlio
criou-se politicamente no ambiente lá no Sul, onde já havia o proto-trabalhismo, que havia uma série de experiências de assegurar direitos aos trabalhadores, leis sociais. Depois de uma pesquisa feita por Leonel Brizola, ficou comprovado que o proto-trabalhismo gaúcho tinha começado antes do trabalhismo inglês. Pesquisa feita, encomendada por Leonel Brizola. É verdade. Bom, Beto, eu sei que seu filme vai passar a Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, né, que trabalhou junto com você na realização desse filme. Tem já programado esse filme já em 4 capitais brasileiras diferentes, né? E desejo, com certeza, muito sucesso, que esse filme tenha uma longa vida, porque efetivamente coisas ao contrário. Aliás, é uma frase do José Augusto Ribeiro, né? Livros contra Getúlio Vargas, você tem bibliotecas e mais bibliotecas, teses e mais teses. Esse meu livro é a favor. E eu acho que o seu filme também tem essa característica. Claro. É isso aí. Há usinas, né, anti-getulistas, como a própria USP, é praticamente uma usina ideológica antitrabalhista, né, que não há teses, quase, na academia brasileira que reconheçam o trabalhismo como uma força. No entanto, todo o desenvolvimento proporcionado pelo trabalhismo, né, pela Era Vargas e também pelos outros governos trabalhistas brasileiros. Então, a gente vem com uma ideia de promover o debate, gerar a educação política, e eu estou muito contente de como jornalista, como brasileiro, de modestamente cumprir essa missão de estabelecer um debate fiel com os fatos. E, nesse sentido, agradeço à Fundação Leonel Brizola, porque houve essa possibilidade, acreditou nesse projeto, né, e nos deu amplas condições de trabalho para um filme modesto, evidentemente, não é nenhuma superprodução, é um filme que se apega muito a mostrar uma trilha sonora e imagética do que se passou na Era Vargas para lançar luzes na história do Brasil, né? Porque realmente a grande manipulação que foi feita contra Getúlio Vargas foi feita contra a Petrobras, foi feita contra o presidente Lula, foi feita contra a presidente Dilma, foi feita contra João Goulart, foi feita contra o Leonel Brizola. Quer dizer, essas injustiças precisam ser combatidas com, ainda que modestamente, com uma overdose de verdade. É isso que o filme se propõe a fazer, e a Fundação Leonel Brizola nos deu essa oportunidade, inclusive de trabalhar com toda a liberdade, sem nenhuma interferência editorial. Ao contrário, tudo que foi registrado, gravado, escrito, está ali preservado. O nosso amigo Zé Alberto, que está aqui acompanhando a entrevista, aqui ao vivo, na gravação aqui no estúdio, né, está pedindo para você falar um pouquinho sobre a trilha, que fecha, inclusive, o filme, e vamos fechar aqui o nosso programa, você falando sobre a trilha e os autores dessa trilha sonora. É muito bom falar de música também, porque Getúlio teve uma sequência de sambas. E nós não falamos sobre isso, é verdade. A área da cultura, a área da comunicação na Era Vargas foi fabulosa. Primeiro ele legalizou as escolas de samba, que eram criminalizadas, marginalizadas. Depois abriu o Teatro Municipal à comunidade negra, que era vedada a entrada da comunidade negra no Teatro Municipal. Descriminalizou também a capoeira. A capoeira foi legalizada. Vadio, né? Chamou, convocou o maior compositor das Américas, Heitor Villa-Lobos, para cuidar da educação musical da juventude brasileira. E aí se fizeram os coros, o Orfeu, né? Coro orfeônico, né?
Ah, sim, você está falando do Villa-Lobos. Villa-Lobos. Eu já fui lá. E dentro dessa sequência do que foi feito na área da cultura, como a criação da Rádio Mauá, a nacionalização da Rádio Nacional... A Voz do Brasil. A Voz do Brasil. Para informar o jornal, corretamente a população. A Última Hora, uma criação na área da comunicação. Getúlio e ele pretendia fazer a televisão também, né, Beto? A televisão estatal, né? Era o início ali que estava sendo feito, não deu tempo, né? Mas ele criou, por exemplo, com a Voz do Brasil, a primeira experiência de regulamentação informativa da comunicação brasileira. O mercado manda até aqui, mas uma hora tem que ser público, tem que ser o interesse público. Que são concessões, o Brizola sempre falava. Isso. O dono da rádio, o dono da televisão, aquilo é uma concessão pública. O concessionário de ônibus não pode escolher o passageiro. A mesma coisa na opinião pública com relação às concessões. O itinerário também. Também não, né? E o que nós vemos no Brasil é exatamente isso. O dono do espectro eletromagnético é o povo brasileiro, é a União. Agora, o filme termina com uma gravação magistral da saudosa Beth Carvalho, cantando a canção Doutor Getúlio, de Chico Buarque e do Lobo, onde o Chico consegue, ninguém duvida, né, da sua capacidade, mas ele teve aí a proeza de transformar a carta testamento de Getúlio numa letra de um samba dialético. Como eu tive a oportunidade de falar com ele morreu de rir. Um samba dialético? Quer dizer que eu fiz um samba dialético? Ele riu adoidado. Mas é um samba magistral, a letra maravilhosa, a interpretação maravilhosa, e nós temos a enorme alegria de ter essa música, Doutor Getúlio, no encerramento desse documentário Vargas, a Transformação do Brasil. E é importante ainda a gente lembrar o nosso telespectador, Beto Almeida, que o próprio Chico Buarque de Holanda, sabendo do objetivo desse filme, essa música Doutor Getúlio é dele, de autoria também do Edu Lobo, ele cedeu a você, a fundação, a utilização da música, os direitos autorais dessa música, para exatamente essa veiculação da verdadeira história de Getúlio Vargas. Sem ônus. Sem ônus. Ele sabe que o objetivo não é comercial, a finalidade é educativa, e para formar cidadania e amor pela história do Brasil. É isso, gente. Encerramos aqui. Muito obrigado. Tudo de bom para vocês. Valeu, obrigado.